em nome de Jesus Cristo, que em humildade se entregou por nós. Amém. Algumas semanas atrás, eu comecei a assistir um seriado chamado Os Vikings. Alguém aqui já ouviu falar? Eu não vou soltar nenhum spoiler, eu acabei de começar a assisti pouquíssimos episódios. Mas tem um aspecto religioso presente nesse seriado que me chamou bastante a atenção. Aliás, antes disso, isso conta a história de uma civilização bem mais antiga, que floresceu entre aí os anos 850 e 1100 depois de Cristo. E eram homens que viviam, pessoas que viviam onde nós chamamos hoje de países nórdicos, ao norte da Europa. E eles estavam especulando se haveria alguma outra terra, alguma outra civilização, se eles fossem para o ocidente, onde tinha Inglaterra. E é dito que eles mostram, na verdade, que quando eles chegam lá de barco, um pequeno barco, chegam em terra, imaginavam que aquilo fosse a tal Inglaterra da qual eles ouviam falar, eles encontram por primeiro um mosteiro cheio de monges. E aí eles entram, eles invadem, os monges estão com medo. Imagine, os monges se trancam na capela, começam a orar. Alguns se desesperam, querem correr, querem se esconder. Aí aquele que era o mais velho dizia, confiança, firmeza. E aqueles que eram os vikings, eles vão lá quebrando os portões e os monges lá de dentro já escutam o portão caindo. Escuta a batida da espada no escudo, que era uma maneira de amedrontar aqueles que seriam atacados. E aí quando eles finalmente abrem a porta da capela e invadem a capela, eles olham ao redor e começam a dar risada. E eles dizem o seguinte, a gente vai ter facilidade para dominar essa civilização. Eles têm um Deus fraco. Por que eles disseram isso? E aqui é importante. Porque eles olharam ao redor e viram imagens cristãs na parede. E uma dessas imagens era o crucifixo, em que aparece Jesus pregado numa cruz. E uma outra logo em seguida, uma cruz vazia. E aí, se a gente vai pensar no mundo religioso desse povo que atacava os monges, eles acreditavam em vários deuses. Acreditavam também que se eles vencessem é porque os deuses estavam a favor deles. E entre os muitos deuses que eles acreditavam, e isso é importante, eu não estou dizendo que isso existe. Havia um Deus que era o Deus da guerra, que andava em cavalos de guerra. O símbolo desse Deus era assim, um cavalo de guerra ou vários cavalos puxando uma carruagem. Ele vinha com espada, com capacete. Essa era a imagem de um dos deuses deles. A outra imagem, Deus mais comum talvez, chamado Deus Thor. E nós temos uma ideia de como seria por causa de um personagem da Marvel, né? Essa mitologia dos vikings inspirou um personagem até de quadrinhos. Mas enfim, esse Deus Thor era representado com uma marreta na mão. Enquanto que o Deus dos cristãos aparece numa imagem com um prego na mão, preso a uma cruz. E a conclusão é, de novo, vai ser fácil, vai ser barbada dominar essa civilização, porque eles têm um Deus fraco, um Deus que se humilha. Como é que isso soa para vocês? Eu achei interessante isso, esse contraste entre aquela visão de que deuses vêm com poder, com espada, com marreta, destruindo, vencendo, dando prosperidade para aquele que adora esse Deus. E Deus do cristão é representado através de um crucifixo em que lembra a paixão de Cristo e a morte de Jesus por causa dos pregos pregados nas mãos e aquela situação toda que a gente logo vai refletir mais em direção ao fim de semana. Hoje é o dia, como eu falei no início, domingo de Ramos, ou domingo da Paixão. Domingo de Ramos, porque a gente percebe na leitura que
que as pessoas cortaram ramos de árvores e jogavam no caminho, ou ficavam movimentando aquilo, e aquilo tudo era como se fosse um costume que representava a saudação de um rei que vinha chegando. Quando eu olhei um pouquinho mais no texto do Antigo Testamento e vi um outro contraste que a gente vai ver em seguida, eu pensei, será que não poderia ser o domingo do jumento? Saindo do mundo vegetal como algo que simbolizaria a chegada de Jesus, mas indo para o reino animal para falar dessa chegada de Jesus. Porque aquilo tem significado, o fato de que Jesus usa um jumento quando chega. Ele não chega numa carruagem de cavalos de guerra, e isso é importante, a gente vai ver logo em seguida. Mas enfim, o domingo de hoje, a gente começa cada vez mais enfaticamente a refletir sobre o que acontece naquela sexta-feira que Jesus morreu. Por que ele morreu? E o que vai acontecer no domingo? Por que a gente chama de festa da Páscoa? Aliás, há poucos dias eu fui questionado sobre por que a gente tinha esse momento de Páscoa e Sexta-feira Santa, porque isso não é ordenado nas Escrituras. E eu tive a oportunidade de compartilhar o nosso entendimento de que muitas coisas a Bíblia não ordena e nem proíbe, mas são úteis para o nosso ensino. E é por isso que a gente tem datas que a gente usa de forma especial, a gente comemora para lembrar esses eventos e essas coisas especiais que Deus fez por nós. Mas eu pergunto a vocês, antes da gente continuar, o que é humildade? Jesus é humilde, ele se humilha a ponto de dar dar a vida por nós na cruz. O que é humildade? O que vocês acham? Tem várias coisas, né, que a gente fala e quando a gente tem que explicar, a gente tem dificuldade. Mas se a gente vê algo acontecendo, a gente pensa, puxa, que atitude humilde, que legal. Talvez essa seja uma dessas palavras. O que é humildade? A gente fica em dúvida, a gente não sabe o que dizer muitas vezes. Mas talvez eu vou começar dizendo o que não é humildade. Talvez nos ajude. Nesse seriado que eu falei há pouco, os vikings olhavam para os monges e viam que eles estavam sempre cabisbaixos, retraídos, não reagiam. E eles davam risada e diziam, está aí o resultado de um Deus humilde e humilhado. Mas deixa eu adiantar para vocês, humildade não é isso na Bíblia. Ficar demonstrando que eu sou humilde. Até porque se alguém acha que isso é humildade, o que fazer com a atitude de Jesus logo em seguida? Quando o texto que a gente leu hoje diz assim, que Jesus vai até o templo e observa, e vai embora. O que acontece depois? Ele volta e ele bota tudo abaixo, porque as pessoas estavam o quê? Fazendo um mercado no templo. Aí alguém poderia dizer, se alguém pensa que humildade é simplesmente ficar retraído na sua, não falar, não reclamar, a gente poderia perguntar, como é que fica Jesus então nessa história? Que por não admitir que aquilo acontecesse na casa do Pai, ele chega e põe abaixo as mesas onde vendiam as coisas e tudo mais. Humildade também não é, gente, pobreza. Embora na nossa língua a gente diz, uma pessoa humilde vai ali. E às vezes a gente quer dizer que essa pessoa é pobre. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que no sentido bíblico, pobreza não é necessariamente humildade. Mas o que é humildade então? Lendo essa história, eu acredito, as histórias de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais, para entender o que Jesus faz por nós e o que a gente aprende em termos de ser humilde. Texto de Marcos, que eu li há pouco, fala que Jesus vai se aproximando de Jerusalém, ele pede para os discípulos ir lá buscarem um jumento, e aí ele dá algumas instruções específicas para que as pessoas que eram os donos do jumento, não proibissem eles de fazer aquilo. Eles vão lá, pegam o jumento, trazem a Jesus, Jesus monta o animal e vai se dirigindo, vai entrando em Jerusalém, e as pessoas vão com aquela saudação que eu falei há pouco. Entrar numa cidade num período de paz, dessa forma, montado num jumento, era um costume da época. Reis faziam isso em épocas de paz. Quando eles tinham domínio sobre aquela cidade, eles faziam isso. Só para dar um exemplo para vocês. Quando o rei Salomão é passado a ele a autoridade para reinar em Israel, do pai dele, o rei Davi, Davi chega a dizer lá no primeiro capítulo de Reis, tragam o meu jumento para o meu filho montar nesse momento cerimonial em que ele seria ungido, o filho, Salomão. Momento em que
é tornado público que Deus havia escolhido aquele para ser o rei. E alguém poderia perguntar, tá, mas então onde é que está a humildade se Jesus entra como um rei aqui? Reis nem sempre são humildes. Não é que nem sempre são humildes, mas toda a honra que recebem faz com que eles sejam percebidos como pessoas que estão numa posição mais alta que as outras. E aí, consequentemente, não se vê humildade muitas vezes nos reis. Por isso vamos abrir Zacarias agora. Eu pedi para 2 pessoas lerem. Aliás, quem quiser abrir, tem facilidade de abrir o texto bíblico, fique à vontade para fazê-lo. Quem tem um pouco mais de dificuldade, não é necessário. Vai ser lido o texto todo e eu vou explicar um pouquinho. Eu pedi para 2 pessoas lerem, elas já estão com o microfone, então quem tem Zacarias, por favor, acho que a Isabel está com o microfone na mão. Pode ler para nós, Isabel. Depois, no outro texto, vai ser Filipenses 2. Alegrem-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Então, no início diz assim que esse rei que vem chegando, ele vem com humildade. Ele é humilde. Eu disse há pouco que isso era um costume na época, mas a diferença entre esse costume praticado no povo de Deus e outras nações é que no povo de Deus isso estava ligado ao momento que se chama de o rei ser ungido, a unção, que tem a ver com toda uma posição de servo de Deus se colocando diante de Deus, um reconhecimento que é Deus que está no controle e aquele foi escolhido para governar. Ao mesmo tempo, e aqui aparece um outro contraste que eu mencionei antes, o texto fala em cavalos de guerra. Que esse rei que vem humilde num jumentinho, ele vai destruir as carruagens de guerra e seus cavalos e tudo mais. E aqui é importante para entender, gente, essa questão da humildade que eu estou falando. Jesus não tinha domínio sobre Jerusalém. Quem é que tinha domínio político? Os romanos. Muitas vezes esperavam que a vinda de Jesus era essa vinda num cavalo de guerra para tomar conta de volta, para dominar tudo. Mas Jesus vem num jumento, um animal que simboliza não um período de guerra, ataque e domínio. Quando o rei entrava nesse animal, entrava na cidade montado nesse animal. Mas era esse símbolo de que o rei vem humilde. E ele é de fato um rei. Quem vem chegando. E isso fica mais significativo, gente, quando a gente olha agora de volta a Marcos, o contexto de Marcos. Semana passada nós lemos, por exemplo, capítulo 10. Há 2 semanas atrás eu anunciei que a gente ia falar sobre isso, sobre o pedido de Tiago e João. É dito assim, agora eu vou ler aqui, capítulo 10, versículo 37 e 38, diz o seguinte. Os discípulos de Jesus, Tiago e João, conversavam e aí chegaram até Jesus e diziam o seguinte, versículo 37. Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Percebam que a visão dos discípulos de reino de Deus, de reinado de Cristo, é ainda essa visão de busca por honras. Busca de glórias e tudo mais. E a pergunta que talvez a gente pode fazer pensando na nossa realidade. Será que existe essa confusão hoje também? Achar que estar dentro do reino de Cristo vai envolver posições de honra e glória e só alegrias e tudo mais? O que vocês acham? Eu diria que sim.
por vezes se entende a fé cristã, e nós temos conversado sobre isso em alguns cultos, como que agora que eu creio em Cristo, ou agora que eu aceitei a Jesus, como se usa na linguagem, eu exijo isso, eu exijo aquilo outro. Eu posso pedir honras e glórias, porque Cristo já sofreu, eu não vou mais sofrer. Logo, o que eu mereço são honras e glórias. Mas notem essa atitude de Tiago e João, atitude arrogante, nós poderíamos dizer, porque os discípulos eram 12 até ali. Judas ainda não tinha traído Jesus, não tinha saído do grupo. E eles querem eles dois ali, um à direita de Jesus, outro à esquerda de Jesus. E se a gente continua lendo a história, a gente percebe que no versículo 41, os demais discípulos percebem o que é que João e Tiago queriam. E aí ficam indignados com ele. Aquilo causa um atrito. Notem que a atitude diferente, oposta à humildade, gera esse atrito entre os seguidores de Jesus. Lá no começo. Daí pergunta de novo. Será que isso acontece entre nós? Eu falei um dia brincando aqui que eu tenho um certo privilégio por não conhecer a congregação tão bem e poder dizer certas coisas sem medo de ofender alguém que possa achar que eu estou falando para essa pessoa. Mas eu, conhecendo o ser humano um pouco, eu acho que isso deve acontecer também nessa congregação. De repente, alguém achar que está numa posição inferior ao outro e querer estar numa posição melhor. Mas é claro que ninguém vai chegar e vai dizer, olha, eu não quero simplesmente sentar no banco ou simplesmente fazer essa função, mas eu quero aquela lá, porque eu sou melhor que o outro. Ninguém vai fazer isso. Mas às vezes, coisas acontecem, a gente quer as coisas só do nosso jeito. Tem que ser do nosso jeito ou não é? Por que a gente faz isso às vezes? Por que surgem conflitos por causa disso? Ora, talvez porque se as coisas são feitas só do meu jeito, fica evidente quem fez. Eu fico em evidência. Eu estou ali no lado direito ou no lado esquerdo, mas numa posição privilegiada no reino, num certo sentido. Porque os outros olham para mim e pensam, essa pessoa é o cara, olha como trabalha para a igreja, olha como realmente faz. Isso é apenas um exemplo que pode acontecer entre nós às vezes, porque o ser humano é assim. Eu também sei um pouquinho sobre a origem disso, eu sei que vocês também sabem, e sobre isso a gente pode falar um pouquinho. Semana passada, o pastor Denis fez um estudo com a gente, né? Estudamos a palavra de Deus, estudamos a maneira do diabo agir, e aí ficou bem claro e bem enfatizado qual é uma das estratégias do diabo, como é que é a primeira tentação e a queda em pecado que acontece. O que é prometido ao ser humano? Ter todo o conhecimento, assim como Deus, ser igual a Deus. Num certo sentido, ganhar uma posição acima daquilo que era o ser humano dentro dos seus limites como criatura. E desde ali isso se repete. O ser humano tentando esse lugar de maior honra que é o lugar de Deus, num certo sentido. Até mesmo quando Deus diz, eu sou o Senhor, eu sou aquele que cuidei de vocês e cuido. Eu sou aquele que envia o meu filho para vocês. Agora ouçam o que o meu filho diz. Ainda assim, às vezes o ser humano pensa, mas eu não preciso tanto ouvir isso, eu já ouvi o suficiente. Ou então, Jesus me salvou, mas meus pecados são muitos. Eu acho que eu ainda tenho que fazer algo para resolver a minha situação diante de Deus. Quase que colocando o eu no lugar de Jesus, porque aí eu acabo sendo aquele que preciso me salvar, e não mais Jesus como aquele que já me salvou na cruz. Esse é o ser humano. Tá, mas o que é humildade, então? Daí eu lembro vocês, aliás, primeiro dia de Quaresma, quarta-feira de cinzas. Tínhamos um grupo reduzido aqui. Sei que alguns de vocês que estão aqui hoje estavam naquele dia. Nós lemos a história do fariseu e do publicano. Qual que era a atitude do fariseu? Os dois em oração diante de Deus. O fariseu, Senhor, obrigado porque eu não sou como os outros. Eu faço isso. Eu faço aquilo, faço do meu jeito. Obrigado, Senhor, por eu ser assim. Quase isso ele está dizendo. E aquele que era considerado o pior dos pecadores, é aquele que
fazendo gestos que simbolizavam total arrependimento e humildade, baixava a cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, tem pena de mim, porque eu sou pecador. E a história termina dizendo que esse, não o outro, foi para casa perdoado por Deus. E isso aparece dentro de um contexto em que a Bíblia está falando de humildade. E que humildade, então? Se nós continuamos a história, Jesus tem essa entrada chamada de triunfal, mas o fim desse percurso em Jerusalém, pelo menos no ponto em que ele vai até a cruz e o túmulo fechado, não o túmulo vazio e aberto, é um momento de derrota. Um momento para o qual talvez outros de outras crenças em outros deuses olhavam e pensavam: esse é o rei dos judeus? Esse é o rei que é Deus e homem? Morre na cruz? Porque ele chega em Jerusalém, a história continua mais um pouco e logo em seguida ele é acusado, ele é preso, ele é condenado, ele é debochado, ele sofre. Há poucos dias no estudo nós falamos sobre isso. Voltando a Gênesis, lá no começo o ser humano percebe que está nu depois do pecado e tem vergonha diante de Deus. E num certo sentido essa é a realidade do ser humano diante de Deus, sujos de sangue, sujos de pecado. E Cristo, quando ele está sofrendo todo aquele deboche dos soldados romanos, o que fazem com ele? Lhe tiram a roupa a uma certa altura. Humilham ele. Porque ele sofre aquilo que o ser humano merece sofrer. Esse é o Deus fraco que aparece nesse seriado que eu falei no começo. É isso que chamam de Deus fraco. Mas notem que essa humilhação é em favor do ser humano. É um humilhar-se que envolve entrega pelo outro. Essa narrativa que vai, dessa parte que Jesus entra em Jerusalém e depois vai até o final dos evangelhos, a gente cresce muito lendo e aprendendo sobre ela. Muito. Porque Jesus, a gente percebe um Jesus bem humano, que quando se aproxima à cruz ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, ó Pai. Essa humildade de Jesus faz ele se submeter de maneira completa à vontade do Pai, leva ele a se humilhar a ponto de morrer na cruz por nós. E aí a gente começa a entender a humildade bíblica. É uma entrega a Deus. Não como o fariseu que na verdade se entregava às suas próprias obras e dizia: obrigado Deus porque eu sou bom. Mas aquele que batia no peito e como que dissesse: eu não tenho nada de bom em mim, e por isso eu preciso de ti. Esse é o primeiro ponto sobre humildade, essa entrega a Deus numa total dependência. Como nós falamos numa outra ocasião, é como aquela criança que recém-nasceu e chora olhando para cima. Mas essa humildade envolve também essa entrega pelo outro que Jesus faz. Vou pedir agora que o Sérgio leia Filipenses 2, versículos 5 até o 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. Tornou-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse texto fala de duas coisas diretamente ligadas, mas ainda distintas. Primeiro, fala da encarnação de Jesus Cristo. E isso não é necessariamente humilhação,
Se fosse, a gente teria que dizer que hoje, quando Jesus continua sendo o verdadeiro Deus e homem, ele está humilhado, e não é verdade. O humilhar-se é esse abrir mão daquilo que é dele, de não fazer uso do seu poder, da sua glória, e se sujeitar. E esse se sujeitar é tão profundo que Jesus morre pelo ser humano na cruz. E Paulo começa dizendo assim: tem em vocês a mesma forma de pensar. É claro que na sexta-feira, também no domingo, nós vamos enfatizar bastante aquilo tudo que Cristo fez, o que ele passou, o que ele sofreu, o que nós já começamos a antecipar hoje. Só que muitas vezes nós nem sempre percebemos o porquê que aquilo é tão importante. E aqui vem um ponto que nos mostra o porquê disso ser importante. A Bíblia está nos instruindo a termos a mesma forma de pensar. Um humilhar-se pelo outro também. Humilhar-se no sentido de se entregar pelo outro. E quando a gente faz isso, muitas vezes a gente percebe que a gente falha, a gente não consegue e jamais vai conseguir como Cristo fez. E aí a gente percebe a importância do que ele fez por nós. E aí olhamos para aquilo que ele fez por nós e somos motivados a, mesmo com as nossas falhas, buscamos viver de modo que, quando a gente vê alguém que precisa da gente, a gente está disposto a se entregar para o bem dessa pessoa. Talvez alguém poderia dizer: pastor, mas isso a gente fala quase sempre, com outras palavras. É verdade. Isso resume algo básico da fé cristã. Deus se faz homem e se humilha por nós, nos perdoa, e a Bíblia fala: vocês agora vão refletir não a maldade no coração de vocês como objetivo de vocês, mas aquilo que Cristo fez. E ainda assim a maldade está no nosso coração e a gente falha em refletir isso que Cristo fez perfeitamente. E a gente olha para isso sabendo que a gente vai agir perdoados por Cristo e motivados por Ele. Como que de maneira agora bem concreta isso vai ter um significado para nós como igreja aqui em São Paulo, no bairro Interlagos? A gente poderia falar várias coisas. Talvez uma delas é a seguinte: a nossa sociedade hoje está bastante dividida e nós sabemos disso. Politicamente, falar disso, dessa divisão politicamente seria só uma forma de falar de como a sociedade é dividida. E às vezes, o que acontece é que debates públicos, problemas sociais, eles estão em alta de uma maneira em que quase que se desumana a outra pessoa do outro lado do debate, porque se foca só no problema, e de repente a pessoa pensa que se ela andar lado a lado com outra pessoa, por qualquer razão que seja, alguém vai achar que ela está do outro lado do debate. Ou às vezes se uma pessoa está numa posição social inferior, as pessoas às vezes não querem se misturar com a outra, seja por preconceito às vezes, seja por visões políticas ou o que quer que seja, e às vezes a igreja pode acabar deixando de fazer o que precisa ser feito, porque primeiramente tem uma lente política diante dos seus olhos. E num certo sentido, esse humilhar-se que envolve a entrega é tentar se despir daquilo que nós somos num certo sentido, se esvaziar num certo sentido e ir buscar o bem do outro. E notem que isso não é eu me exaltar como uma pessoa humilde, eu querer cultivar algo que é algo bonito, mas é eu olhando para o outro e aquilo que a Bíblia chama de humildade se refletindo de forma concreta naquele que precisa. Nós temos um trabalho na Vila Missionária. O trabalho está crescendo. Há poucos dias visitamos lá para achar um lugar maior para a gente poder trabalhar com os meninos lá. Quando eu converso com diferentes pessoas de diferentes congregações luteranas ou até não luteranas, alguns dizem assim: olha, é um desafio que vocês estão fazendo lá, porque a cultura das pessoas talvez seja um pouco diferente, né, e tudo mais. E alguns, às vezes, fazem sempre uma referência a uma possível violência que teria naquele local, mais do que onde a gente mora e assim por diante. E aí eu sempre tento dizer o seguinte: ser cristão não é seguro. E ser cristão envolve, às vezes, atravessar essas barreiras que atrapalham atitudes das quais a Bíblia fala.
E aí a gente é visto, às vezes, entre os mais pobres, talvez entre aqueles que têm uma visão política diferente da nossa. Faz diferença? Que se dane o que os outros pensam. Se alguém precisa, eu vou lembrar que essa humildade envolve que eu olho para o outro como alguém igual a mim, porque ele é tão dependente de Deus como eu sou. Porque primeiramente a humildade envolve que eu dependo 100% de Deus. Humildade. Chegar diante de Deus e dizer que seja feita a sua vontade. O enfatizar o Jesus da cruz. Você é um Deus fraco? Será? O texto que o Sérgio leu continua dizendo que depois Jesus, ele é exaltado. E do que o texto está falando? Está falando da ressurreição e daquilo que segue. A maior guerra foi travada e vencida. A morte foi vencida. O pior dos inimigos foi vencido, porque Cristo se humilhou por cada um de nós. E nos permite viver sabendo que mesmo que às vezes perigos vão estar ao nosso redor, principalmente se a gente sair da nossa zona de conforto, ainda assim, a gente confia naquele que venceu a morte e os inimigos dos quais a Bíblia fala em termos de diabo e pecado e morte. Assim nós queremos olhar para aquilo que vem e que nós queremos comemorar no fim de semana agora. Reconhecendo que dependemos daquilo que Deus faz em Jesus Cristo. Dependemos dessa entrega de Cristo por nós na cruz, para nos perdoar, para nos dar uma vida que dura para sempre. E reconhecendo a nossa falha em fazer o mesmo, e ainda assim motivados pelo que Cristo fez por nós, buscar servir aqueles que precisam. Que Deus guarde a cada um de nós na certeza do perdão dos pecados e da vida eterna. Amém. Nós cantamos.